Fala galera, beleza? Vamos a mais uma aula de geografia comigo, o professor Jorge Luiz. Nessa videoaula iremos explorar algumas das principais características geográficas do continente europeu de uma maneira simples e rápida. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de diversos outros assuntos relacionados à geografia. Quando observamos um planisfério, podemos perceber que a Europa e a Ásia formam um território contínuo. Por isso são considerados um único continente, chamado Eurásia, combinação dos nomes Europa e Ásia. No entanto, do ponto de vista histórico-cultural, a Europa e a Ásia são estudados como continentes distintos, por causa da grande diferença que existe entre seus povos. Em razão de tantas diferenças, a Europa e a Ásia foram regionalizadas por geógrafos e cartógrafos em continentes específicos, separados por um limite natural, os Montes Urais. Esses montes formam uma cordilheira que se estende no sentido norte-sul pelo território da Rússia. Ao sul, as montanhas do Cáucaso e o Mar Negro complementam a delimitação da Europa. A Europa foi o centro de importantes acontecimentos mundiais, tais como Revolução Industrial, Revolução Francesa, implantação do socialismo, as grandes guerras mundiais e a formação dos primeiros blocos econômicos. Com uma área territorial de pouco mais de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a apenas 7% da superfície emersa da Terra, a Europa é maior apenas que a Oceania. Com pouco mais de 743 milhões de habitantes, a Europa representa 9,5% da população mundial, percentual superior apenas ao da Oceania, que apresenta uma população de 42 milhões de habitantes. Embora pequeno, o território europeu apresenta grande fragmentação política. O continente é constituído por 50 países. Alguns países europeus apresentam pequena área territorial, como é o caso do Vaticano, considerado o menor país do mundo. Você sabia que a Turquia e a Rússia têm parte do seu território no continente asiático? Por isso, os dois países são considerados euroasiáticos. Apesar de o litoral europeu ser amplo e recortado por mares, penínsulas, estreitos, golfos e ilhas, muitos países não têm acesso ao mar ou oceano, como a Hungria, Suíça, Áustria e Eslováquia. Alguns países europeus são ilhas, como o Reino Unido. Outros localizam-se em penínsulas, como Portugal, Espanha, Itália, Noruega, Suécia e Finlândia. Como a quase totalidade do continente europeu encontra-se na zona temperada norte do planeta, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, o clima temperado é predominante nesse continente. Nas regiões de maiores latitudes, como nos países escandinavos e na Rússia, atua o clima frio e polar. Mas, ao sul, na região costeira, predomina o clima mediterrâneo. Você sabe o significado do nome Europa? Na mitologia grega, Europa é uma mortal que foi raptada por Zeus devido à sua beleza. Dela vem o nome do continente, que foi o alvo do nosso estudo nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido melhor algumas das características geográficas do continente europeu. Nas próximas videoaulas iremos falar sobre outras características importantes referentes a esse continente. Fiquem ligados, forte abraço, até breve!